Olá, meus amigos e amigas, o meu bom dia a você, meu abraço aí, Deus te abençoe. Hoje é segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025. Vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. Eu quero te abençoar hoje, em nome de Jesus. Amém? Nosso texto é capítulo 7, versículo 1 e 2 do livro do profeta Isaías. Diz assim a palavra de Deus. Sucedeu nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi, a Síria está aliada com Efraim, então ficou agitado o coração de Acais e o coração de seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Amém? Vamos aqui ao texto, meditar nessa palavra, extrair para nós um aprendizado através da palavra de Deus. Terminamos ontem o capítulo 6 de Isaías, estamos iniciando hoje o capítulo 7, e o versículo 1 começa dizendo assim: Sucedeu nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Eu quero aqui destacar que o capítulo 7, o profeta Isaías vai trazer uma profecia contra a Síria e contra Israel, tá certo? O contexto do capítulo ele vai iniciar trazendo essa profecia contra esses dois reis. Eu vou dar uma breve explicação para você. Nesse contexto, o reino de Israel estava dividido. Ficou Israel sendo o reino do norte, com 10 tribos, ficou Judá sendo o reino do sul, com 2 tribos, tá certo? Então era esse contexto que estava vivendo Israel, e Acais era nesse, Uzias, aliás, era nesse contexto o rei de Judá. Tem uma sequência aí, né, que vai passando a dinastia, né? Acais, Jotão, Uzias. Então Uzias nesse momento era o rei de Judá. Amém? E vai continuar o texto dizendo assim: que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém. Ora, Rezim era o rei de Damasco, certo? Que reinou aí de 750 a 732. Peca era rei de Israel, reino do norte, que reinou aí entre 740 e 732. Isso é história, tá certo? Então é só para você dar uma localizada assim nessa condição, porque a Bíblia vai nos informar dados históricos também. Tá certo? Então aqui tem uma coisa que me chama muito a atenção. Porque Israel, reino do norte, 10 tribos, era o mesmo povo de Judá, reino do sul, 2 tribos, né? E agora brigando o povo de Deus contra o povo de Deus. Eu vou dizer assim, que vergonha, né? E eu vou dizer que vergonha não só para aquele contexto, mas para hoje. Cristão brigando contra cristão. Pessoas da mesma denominação brigando entre si. Olha, eu vou dizer para vocês, nesse contexto de briga, divisão, separação, Deus está fora e ele vai escolher um lado, aquele lado que se voltar para ele. No caso aqui, Deus ficou com Judá, porque Judá estava em Jerusalém, na cidade santa, porque já era escolhido de Deus, havia uma razão, Jesus Cristo veio de lá, é o leão da tribo de Judá, tá certo? Mas assim, entender essa coisa que é muito interessante, é que subiu o rei de Israel contra Jerusalém para lutar. Então é uma vergonha tremenda, isso é muito interessante. Eu vou até lhe dar assim brevemente. Hoje não se tem notícia onde estão essas 10 tribos do Reino do Norte. Você vê que a devastação foi tão grande que a gente encontra a história de Judá, onde vai ter ali o povo representado como Israel, tá certo? Mas as 10 tribos aí estão tentando encontrar. Há alguns historiadores que já disseram que encontraram alguma direção aí, tá certo? Mas assim, briga entre o povo de Deus nunca foi bom. A nossa briga, meu irmão, é contra principados e potestades, contra o reino do inferno, que se manifesta não através de pessoas. No Brasil está manifesto através do nosso governo. Nós não temos raiva das pessoas, mas realmente da ação maligna nós temos que estar contra. Não contra uns dos outros, contra a ação do mal. Aqui o povo de Deus estava contra o próprio povo de Deus. Isso é muito
assim eu vou dizer vergonhoso, tá certo? Amém? E o texto vai dizer ainda no versículo 1, dizer assim, para pelejarem contra ela, porém, não prevaleceram. Claro, se você tem um raciocínio lógico, inteligente, assim, de uma coisa, de evidências claras da coisa, se Judá estava com Deus, ele não ia prevalecer mesmo não. Amém? Não prevaleceram porque eu vejo isso como justiça de Deus. Imagine só, 10 tribos, mais o pessoal de Damasco, do do outro reino, tudo junto, muito mais gente. Isso, e Judá, um reino menor, só uma tribo, a outra era de sacerdote, só fazia orar, mas oração diante de Deus é coisa valiosa, tá certo? Não prevaleceram, tá certo? O versículo 2 vai dizer assim, deu-se aviso à casa de Davi, a Síria está aliada com Efraim. Olha, Judá tomou conhecimento, o reino de Judá tomou conhecimento. Tinha um infiltrado, né? Como no 8 de janeiro tinha vários infiltrados que quebraram as coisas, eu não tenho dúvida disso não. Os infiltrados estavam lá para quebrar, foi armação, tá bom? Então tinha um infiltrado de Judá e deu conhecimento ao rei Acais, deu-se aviso à casa de Davi, a Síria está aliada com Efraim, tá certo? Deixa eu lhe dar outra informação. Efraim é um nome dado ao reino do norte. Por quê? Porque a tribo de Efraim era maior. Então, como era a maior tribo, era a mais numerosa entre as 10 tribos, o reino do norte ficou conhecido como Efraim, tá certo? É tanto que Judá também é conhecido como o rei de Judá, porque o reino do sul, né, Judá, porque a Judá era a maior tribo entre as duas, tá certo? Isso é uma condição natural entre o povo judeu, o maior prevalece assim nesse sentido, o mais idoso e tal. Então Judá tomou conhecimento dessa coisa. Agora o que acontece? Então ficou agitado o coração de Acais e o coração do seu povo. Ora, se o rei estava tremendo, imagine o povo, né? Oh, glória a Deus, precisamos reagir, tá bom? Amém? Então Acais ficou agitado, porque é lógico, o rei de Damasco com os seus soldados, seu exército. O rei de Israel, representado aqui por Efraim, com 10 tribos, muita gente, contra um povo pequeno. Então é natural que, eu vou dizer assim, o medo do pessoal tenha sido grande. Damasco junto, Israel junto, contra Judá. Dá para ficar com medo, um exército grande, isso é natural. Amém? Muito embora o profeta já tenha dito que eles não prevaleceram, mas o medo aqui, porque vai descrever, isso é natural, tá certo? E vai dizer como se agita as árvores do bosque com o vento. Isso é só para trazer um significado, assim, um simbolismo de que o temor era grande. O medo era grande. Estava com medo, tá certo? Estava agitado por essa razão, porque havia duas grandes nações vindo contra eles, naturalmente, que isso dava medo, tá certo? A seguir, do versículo 3 até o versículo 15, até o versículo 17, digo melhor, o profeta vai descrever o que aconteceu nessa situação, tá certo? O versículo 1 e 2 é uma abertura dando uma visão de como estava o próprio povo de Deus contra o povo de Deus, se juntando com outro povo que não tinha nada a ver com Deus, e estava contra o próprio povo, o seu próprio povo, entendeu? Então esse é um negócio muito, assim, ruim, tá certo? A profecia vai seguir, vai dar aí um desfecho bem legal, porque Deus é soberano e é fiel, tá certo? Mas eu quero dizer aqui, fazer um breve comentário aí, dizendo para você que sim, a divisão, ela nunca será boa, em lugar nenhum, nunca será bom, divisão. Existe uma coisa, vamos trazer aqui para o nosso contexto político, né? Política, são adversários que lutam para ganhar a posição de ser aquele que governa e tal e tudo, mas não adversário. Mas na realidade aqui nós estamos formados adversários no Brasil, porque o socialismo capitalista, comunista, marxista é cruel e covarde, então realmente nós temos inimigo e não adversário no contexto brasileiro, tá certo? Mas assim, amado, a divisão nunca será boa, seja em qualquer situação. Assim, isso se desenvolve quando os objetivos, a não ser que o objetivo da divisão seja para multiplicar. Você já fez a conta de dividir nos moldes antigos? Se divide, depois multiplica, dando resultado. O pessoal não sabe nem isso hoje, né?
Mas assim, a divisão ela só vai ser boa se for para multiplicar. Estamos aqui reunidos, aí divide esse grupo para fazer outro grupo ali com a mesma ideia, com o mesmo pensamento. Então a divisão só será boa se for com o mesmo objetivo. Um objetivo diferente, no caso Judá. Israel já estava dividido, isso era ruim. Já era ruim. Roboão, Jeroboão, no tempo da divisão, foram os reinos que sucederam ali, Salomão, já estava ruim porque eles se dividiram lá. Então a divisão nunca é boa, tá certo? Amém? Mas aqui eu quero trazer essa reflexão para você, pensar sobre isso, trazer para nós hoje. Você é irmão, às vezes está na própria igreja, intrigado com o outro, você está perdido. Está profundamente perdido. É uma denominação só porque tem um nome diferente, mas está pregando a mesma palavra. Somos irmãos. Precisa ter unidade. Presta atenção, irmão. O Judá, olha, o reino do norte, aliás, o reino do norte, Israel, representado por Efraim, hoje não se sabe mais onde anda esse povo. E Judá prevaleceu, está aí, é a representação de Israel. Continua, glória a Deus. Mas vamos pensar sobre isso para os dias de hoje, tá bom? Deixa eu botar aqui uma palavra de Jesus Cristo para nós nos dias atuais, porque ali o profeta está falando de um reino dividido. Existe um reino que é o reino de Deus, que é revelado em Cristo. Amém? E se esse reino está dividido, por que Israel se dividiu? Porque acabou um grupo querendo achar que era maior do que o outro. Tiraram Deus do centro, tá certo? Judá se conservou, porque ele manteve a adoração no templo, manteve o mesmo sacrifício, tá certo? Depois se perdeu também, mas é entender isso que é importante, tá certo? Olha aqui uma palavra de Jesus sobre isso, tá certo? Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo será destruída. Amém? Se você é de Cristo, meu irmão, seja qual for a sua denominação, você é meu irmão em Jesus Cristo. Se você crê em Cristo exclusivamente, você é meu irmão. Precisamos estar unidos com o mesmo objetivo, tá certo? Agora, se você é progressista, você é quase irmão, eu vou dizer com sinceridade, porque você prega Jesus pela metade, tá certo? Porque filho de Deus é o que tem a fé exclusiva em Jesus, tá certo? Entenda que Judá preferiu ficar com Deus. Israel, que é as 10 tribos, preferiu se unir com outras coisas que nem a Deus servia. Botando essa reflexão aqui inicial para nós no capítulo 7 de Isaías, Deus te abençoe. O Senhor te dê aí uma linda segunda-feira. Ele abençoe a tua casa, abençoe a nossa nação brasileira. Nós precisamos da bênção de Deus, tá certo? Você precisa amar o Brasil, não acima de Deus. É Deus antes e o Brasil quase tanto quanto igual. Amém? Esse Cristo reinar sobre sua vida, você compreenderá essas coisas, você terá uma tranquilidade maior em Deus. Amém? Deus te abençoe, te guarde, te dê uma boa segunda-feira, em nome de Jesus. Amém.